Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy e vim trazer hoje a resenha de um livro que eu terminei agora esse mês, que é o livro A Casa do Rio Vermelho, da escritora Zélia Gattai. Olha só que lindo! E olhem só para vocês verem como eu amei essa leitura, fazer essa leitura, foi fantástico. Quem me conhece sabe, eu não gosto de riscar os meus livros, nem de colocar esses. Nada disso, post-it, nada. Esse eu coloquei tudo. Eu sinalizei usando marca-texto, né? As partes que eu achei assim super relevantes. Coloquei esses marcadores. Tem post-it, tem tudo aqui dentro depois da leitura. Então, assim, foi uma leitura muito intensa. E foi aquele livro que eu li devagar, porque eram muitos conteúdos, muitas coisas a serem analisadas, a serem acomodadas. Então, assim, eu fiquei super apaixonada por essa leitura. Zélia Gattai, ela é uma escritora que se descobriu escritora aos 63 anos, né? Ela é esposa do escritor Jorge Amado e ele foi das pessoas que incentivou ela a começar a escrever. E na verdade, quem colocou esse dedinho, essa pimentinha assim para ela começar a escrita foi a filha dela, Paloma, que também é escritora. A Casa do Rio Vermelho, ela foi uma leitura assim que me fascinou porque eu sempre tive vontade de conhecer a Casa do Rio Vermelho, que foi a casa que eles moraram aqui em Salvador. E eu, ano passado, no mês de outubro, eu tive a oportunidade de visitar a Casa do Rio Vermelho com a minha prima, com Lorena. E ela me presenteou com esse livro. E, assim, foi um debruçar, uma leitura, assim, extremamente prazerosa. Zélia, ela escreve memórias. Então, assim, é como se ela tivesse mesmo assim do seu lado, você tivesse sentado numa cadeira, ela em outra cadeira e te contando as histórias, né? E é uma escrita muito sensível, muito simples, porém fascinante demais. Ao meu ver, aqui no Brasil eu não vejo outro autor, outra autora que trabalhe tão bem com memórias quanto Zélia Gattai. Ela conta aqui, né? Tudo começa que eles moravam no Rio de Janeiro e queriam regressar, né? Jorge, no caso, queria regressar à Bahia e ela também tinha esse interesse de vir morar na Bahia, porque eles sempre visitavam e ela gostava da Bahia também. Então tiveram a ideia de comprar uma casa em Salvador. Demorou-se de achar essa casa lá no Rio Vermelho, mas até que encontraram, só que era uma casa que estava precisando de reformas, era uma casa antiga, etc, etc. Então demorou aí cerca de um ano para poder ficar tudo pronto. E quem ajudou nessa reforma foram os amigos de Jorge. Ele convoca esses amigos, né, para poder ajudá-los nessa empreitada que era fazer a reforma da casa e deixar a cara deles. Né? E hoje essa casa é aberta, é um museu riquíssimo. O jardim da casa é fantástico, você tem vontade de ficar lá o dia todo. Não sei explicar, é uma energia maravilhosa que tem na Casa do Rio Vermelho. Quero voltar lá, quero ter essa oportunidade de voltar, porque amei demais. É incrível, porque a casa tá do jeito que eles deixaram. Eles mantiveram tudo no mesmo lugar. Então, o quarto, as coisas deles, o closet de Zélia é fantástico. Então, vale super a pena fazer a visita. Então, um desses amigos que ajudaram nessa reforma da casa foi Caribé. Então, quando vocês visitarem, vocês vão ver que Caribé, até os detalhes do telhado, Caribé fez portas, assim como outros amigos, que agora eu não me recordo, era para eu ter anotado. Mas se eu for buscar aqui no livro, vai demorar bastante. Depois que a casa ficou pronta, né, eles, juntamente com seus dois filhos, vieram morar aqui no Rio Vermelho, em Salvador. E era uma casa muito movimentada, porque eles recebiam muitos amigos e amigos famosos também. Eu separei aqui uma partezinha onde eles falam um pouco desses amigos,
Muitos amigos foram nossos hóspedes no decorrer dos anos. Aí tem Rosiane Sarney, Jorge Murat, Pablo Neruda e Matilda, Chico Anísio, Sônia Braga, Odilon Costa, dentre tantos outros pessoas que visitavam a casa. E outra coisa que Zélia conta é que vinham gente do mundo todo, de fato, visitar eles, visitar a casa. E fora as pessoas que moravam em Salvador e que às vezes queriam se consultar com Jorge, para Jorge resolver de tudo que vocês pudessem imaginar. O povo baiano gostava dos conselhos de Jorge Amado e dela também. Então, mais um motivo para a casa sempre estar cheia e eles recebiam essas pessoas com o maior amor do mundo. E ela fala também que isso dificultava a escrita de Jorge, porque sempre ele estava tendo que interromper a sua escrita para poder atender as pessoas, e ele fazia isso. Até que eles encontravam outros locais, na cidade mesmo, outras casas, que eles iam para ele poder escrever, e Zélia ajudava ele na escrita, porque ela que passava a escrita a limpo e etc. Então os dois trabalhavam. E num desses trabalhos, depois que a Paloma colocou essa pimentinha de ideia aí de escrever também, ela também começou a escrever, ela também precisava desse espaço, né, dessa calmaria para poder escrever os seus livros, né? O primeiro foi Anarquista, graças a Deus, que eu já li. É um livro que fala mais sobre a infância dela, né? Fala muito dos pais, da família dela. É fantástico. De todos os livros que eu já li dela, eu acho que eu li até então uns 4 livros, mas o total de livros que ela escreveu foram 17. Então ainda tenho muita leitura de Zélia para fazer. E pretendo, e ela também escreveu para crianças, tem alguns livros infantis, né? Então, assim, olha que ela tem 17 livros publicados e ela começou aos 63 anos. Então, assim, ela é um exemplo, ela é uma motivação principalmente para nós mulheres que tenhamos o desejo de escrever no futuro. Aí fica pensando, porque eu já tô velha. Ela começou aos 63 e ela brilhou grandemente na literatura brasileira. Esse livro fala também um pouquinho do contexto político da época. Ele foi escrito em 1999. Tem uma parte interessante que ela fala também, foi como começou a rede de esgotamento sanitário. Porque antigamente, né, em Salvador, assim como a maioria das cidades, o esgotamento era feito através de fossas. E aí não tinha rede de esgoto. Então a rede de esgoto em Salvador, ela surgiu no governo de Antônio Carlos Magalhães. Eu achei interessante porque eu não sabia desse detalhe histórico da parte de saneamento. E ela traz isso também. Ela fala também das viagens que ela fez, né? Fez com o Jorge para o exterior. Eles gostavam muito de fazer cruzeiros. Ela conta alguns cruzeiros que eles fizeram e as experiências. E também ela fala que Jorge não gostava de voar. Era todo um processo quando ele ia voar, porque ele gostava de viajar, porém não gostava de voar. E outro detalhe, quem dirigia nas viagens deles de carro aqui pelo Nordeste até para o Rio de Janeiro, quando eles queriam ir de carro ou vir, era a Zélia. Zélia dirigia aqui no Brasil, e quando eles viajavam para o exterior, ela também que dirigia. Jorge era sempre só o copiloto e ela que dirigia, e às vezes eles dispensavam o motorista porque eles gostavam mesmo de viajar a dois. Apesar de, vez por outra, eles contratarem motoristas também. Então é isso, gente. Eu deixo aqui, né, a minha sugestão dessa escrita maravilhosa da Zélia Gattai. E também deixo o convite para vocês, se tiverem oportunidade, visitarem também a Casa do Rio Vermelho. E nesse livro também ela colocou algumas fotos, né, da história dela, de Jorge, dos amigos famosos. Então, assim, é uma viagem maravilhosa ao tempo. E aqui tem até uma foto, ó, deles na casa, essa foto aqui de baixo, não sei se está dando para vocês verem,
Eles estão no jardim, abraçadinhos. Eu tive a oportunidade de sentar junto à mangueira. A mangueira foi cortada, tá, gente? Mas os banquinhos que ficavam embaixo da mangueira, que é o banquinho de Jorge e o banquinho de Zélia, estão lá. Eu tive a oportunidade de sentar, de ter essa vivência que eu tive sonho demais. E as cinzas de Jorge, amada, eu sei que foram depositadas ali. A Gisele eu não lembro, mas se ela foi cremada, provavelmente ela também teve suas cinzas deixadas ao pé da mangueira. Para fechar, eu vou deixar aqui o ano em que a casa foi inaugurada. A casa foi no dia 7 de março de 1987, foram inauguradas as instalações da Fundação Casa de Jorge Amado, ao Lago do Pelourinho, depois de quase um ano de instituição em Brasília. Então, aqui ela também traz relatos sobre a casa lá no Largo do Pelourinho, que é a Fundação Casa de Jorge Amado. E ela fala como surgiu a casa, todo esse contexto, porque eles não tinham mais espaço em casa para deixar o acervo deles, que era muito rico, muito material. E eles queriam que esse material ficasse à disposição do público, dos fãs. Então, até hoje tem essa casa, né? A casa de Jorge Amado no Largo do Pelourinho, em Salvador, que é um ponto super estratégico. Lá sempre acontece a Flipelô, né, que é a festa literária do Pelourinho. E assim, uma experiência também incrível. Então, se você gostou dessa resenha, eu peço que compartilhe, me siga para as próximas resenhas. Sempre estarei trazendo aqui, né, novas histórias, novas resenhas, tá? Um beijo e muito obrigada.